Vocês viram que nós temos um tema, o enigma, Deus, você e o sofrimento. Eu quero começar dizendo para você que o primeiro enigma que existe no mundo da Bíblia é o livro de Jó. O livro de Jó é o livro mais enigmático que existe nas Escrituras. Eu tenho lido a Bíblia por mais de 50 anos, na verdade por quase 60, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que no mundo que eu trafeguei, no mundo teológico, quando chega em Jó, é um enigma. Eu sempre fiquei com essa pergunta: como ler Jó, como entender Jó, como aprender com Jó, como desvendar o que está por trás de tudo isso no livro de Jó. Durante toda a minha vida foi uma questão dessa. Eu me lembro quando eu estava na Suíça, em Genebra, estudando, eu tive aula com Albert de Pury, o maior conhecedor da época do Antigo Testamento. E ele, falando de Jó, ele diz que toda a realidade é que Jó deve ter sido o primeiro livro escrito das Escrituras. Todas as pesquisas apontam nessa direção. Ele é um enigma primeiro. Quem escreveu? Ninguém sabe direito. Mas o fato é o seguinte: ele fala de realidades tão profundas, porque ele trata de um dos maiores problemas que a gente enfrenta quando a gente vai dar aula de teologia nos seminários. E eu fiz isso, tenho feito isso por mais de 35 anos. É o problema do sofrimento humano. É o problema do mal. Esse é o assunto mais complexo. É o assunto mais complicado. Por quê? Porque é um enigma compreender tudo isso. E o maior problema é o tema que eu vou abordar hoje, o enigma do sofrimento não merecido. Porque tem muita gente que, quando está nas lutas do sofrimento, ele começa a buscar a causa. E dependendo do espírito religioso que está nele, ele começa a fazer acusações de que a luta veio por causa disso. Houve uma época, na época dos supercrentes, que a turma falava assim: tem uma brecha. Deixou uma brecha, aconteceu um problema. E Deus foi tão maravilhoso que pegou esses pregadores de brecha e acabou deixando eles com problemas, para ver como que eles se explicavam, né? E eu sei de alguns casos assim terríveis, né? Acho que era melhor eles não ter pregado aquilo. Então a gente começa a observar que esse assunto é um assunto complexo, um assunto difícil, um assunto enigmático. Então só tem um jeito: você tem que voltar para as Escrituras. Você não tem que procurar causa. O livro de Jó inteiro é um pessoal tentando explicar a causa. E o livro é para dizer: não é nada disso. Não é nada disso. E o começo do livro é para mostrar justamente que não é nada disso. Os amigos de Jó vêm com toda a filosofia, cada um vem com uma filosofia diferente para tentar explicar o sofrimento. E na verdade Deus diz: cale a boca todo mundo, não é nada disso. Existe o jeito bíblico e divino para entender tudo isso. Então esse texto é um texto dramático. E esse drama do sofrimento, e principalmente quando as coisas vêm, quando as adversidades vêm, quando a gente descobre que a vida é complexa. E eu já falei sobre isso esses dias. Quando a vida é complexa, quando a realidade, a gente descobre que a vida é carregada de soluções e de problemas, de noite e dia, de primavera, mas também de invernos, de desertos e de jardins. Viver a vida é enfrentar essa realidade da totalidade das coisas.
compreender o enigma da vida. Jó vem para nós com um alento para dizer, olha, comece a ver como que é o drama, a dramática da vida, o enigma da existência. Gente, hoje muita gente está sofrendo, há dores por todos os lados. Eu tenho amigos que estão na UTI, em vários lugares do Brasil. Nós temos irmãos da igreja, irmãos que sofrem, que estão sofrendo. Há pessoas sofrendo perdas dos seus queridos. Essa semana eu recebi vários telefonemas de perdas. Cada dia uma coisa assustadora e chegando muito perto tudo isso. Tanta luta e sofrimento. Há um império do medo. Respirar, a coisa melhor do mundo, se tornou perigosa. As coisas estão mais ou menos assim, ó, respire menos. Tome cuidado com respirar. É isso que está acontecendo no planeta. Algo mundial. Que hora tremenda para a gente olhar para esse texto e ver, gente, não adianta a gente ficar tentando dar muitas explicações para a luta, para o sofrimento. Jó vai nos apontar que nesses dramas, esses personagens que aparecem aqui, é diante desses personagens que a gente tem que olhar e olhar a nossa vida e dizer, Senhor, dá-me sabedoria para entender a verdadeira mensagem de toda a Bíblia e que tem esse foco nesse livro de Jó. Eu gosto de ler o versículo, capítulo 1, versículo 21, quando diz assim, e disse, nu saí do ventre da minha mãe. Jó já começa a dizer assim, ele dá uma resposta, eu vim sem nada, e nu voltarei. Ele está dizendo, eu cheguei sem nada e vou voltar sem nada. Ele já qualifica aqui uma resposta muito interessante sobre o drama de viver, sobre a brevidade da vida e qual o significado da existência. Olha o que ele diz, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Sabe que ele está dizendo aqui uma canção que todo mundo canta, né? Deus continua sendo Deus. Ele está dizendo, ele é o primeiro a dizer isso, Deus é Deus e pronto. O Senhor é Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou colocar Deus como meta, como alvo. Diante de todo o drama, Ele dá a resposta, louvado seja Deus. Ele vai dar numa palavra mais atual para nós o seguinte, Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da minha vida. O problema não está no controle da minha vida. A doença não está no controle da minha vida. Deus está no controle da minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu começo com essa chave para vocês verem a reação de um homem que começa a andar na perspectiva de Deus e encarar o sofrimento na perspectiva de Deus. Eu gostaria hoje de colocar aqui alguns, como se fosse um drama, um teatro. E nesse teatro tivesse alguns personagens, e esses personagens provocam algumas reações, mas há um tratamento aqui. Então nesse enigma você vai encontrar, eu quero colocar pelo menos 5 atos, vai ser bem rápido, mas você capte isso, porque é o primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, quarto ato, quinto ato, fecha-se a cortina. Vamos pensar isso como se fosse um drama, um teatro. Nesse ato você tem personagens. E esses personagens provocam reações, eles têm motivos, motivações. Eu quero que você leia isso nessa perspectiva, porque isso vai dar a você para saber onde eu estou nisso. E como a palavra quer que eu esteja nisso. E como que o Espírito Santo me leva a estar nisso. Então esse é um momento de cura para cada um de nós. Veja, no primeiro ato que eu tenho aqui, eu tenho o primeiro personagem que é o diabo. E você vê que o diabo é colocado numa arena.
Pastor Ricardo disse que já falou sobre isso hoje de manhã, que o diabo foi colocado em teste. Não é isso? Mais ou menos isso. Eu não consegui ouvir a mensagem ainda. Mas é essa a ideia mesmo, né? Ele está dentro de uma arena e o diabo também vai ser provado. Afinal, ele é um personagem aqui. E ele é um personagem também enigmático. Porque aparece várias vezes, né? A Bíblia diz assim, versículo 6 do 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E é interessante que é Deus que chama a atenção de Satanás. E aqui existe um drama, porque Satanás respondeu, Deus perguntou a Satanás, de onde vens? Veja, se tem alguém que não precisa perguntar, é Deus, né? De onde vens? Ele dá o direito dele falar. Ele respondeu de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer, o diabo já está começando a dizer o seguinte: estou fazendo o que eu fui condenado a fazer. Eu fui condenado por causa da queda de ficar vivendo aqui nessa terra. Eu sou condenado a comer pó da terra. O meu negócio é comer pó. É viver esta realidade. Estou rodeando a terra. Estou cumprindo o meu destino. E é tão interessante que aqui, quando Deus chama a atenção de Satanás, ele chama a atenção para Satanás sobre Jó. Observaste o meu servo Jó? E aí Deus faz uma afirmação tremenda sobre alguém, né? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Eu tenho olhado ele. E é interessante, ele é temente a Deus. Ele tem um alvo, ele está sempre dizendo não ao mal. Ele tem um caráter. E o diabo aproveita e acusa Deus. Ele diz, o problema é o seguinte, o problema é que o Senhor está, em outras palavras, bem diabólicas, assim, o Senhor está dando o Senhor está manipulando ele. Desse jeito é fácil. O Senhor cerca esse sujeito. O Senhor abençoa ele, tudo que ele faz. Dá tudo certo na vida dele. Ele é o cara mais abençoado da terra. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, o diabo está dizendo para Deus assim, ele serve a Deus por interesse. Ele não serve ao Senhor porque o Senhor é Deus. Ele serve o Senhor porque o Senhor faz tudo que ele quer, tudo que ele precisa. Desse jeito é fácil. Veja que coisa muito interessante. O diabo, ao mesmo tempo, ele está mostrando como Deus age. E essa é uma dica boa para nós, né? Saber que Deus protege, que Deus faz, que Deus abençoa, que Deus realiza. Tanto que no versículo 9 ele pergunta, porventura Jó, debalde, teme a Deus? O senhor acha que ele é bonzinho mesmo? Acaso não o cercaste? A sua casa, tudo quanto ele tem. O Senhor é um Deus que está protegendo demais. Eu gosto sempre, quando eu leio esse texto, olha, a obra da tua mão abençoaste e os seus bens multiplicaram na terra. Com um Deus abençoador desse, ele tem que viver isso mesmo. E é interessante que Satanás aqui, ele é colocado numa situação, e aí que entra toda a mensagem de todo esse mês, né? O diabo, ele precisa entrar nessa arena. E ele é colocado nessa arena. Eu não vou dar os detalhes aqui agora, temos todo um mês para trabalhar, mas eu quero dizer, ele foi derrotado. Ele foi vencido. Quando ele entra na arena, ele sai como um sem valor nenhum. Ele sai, ele leva um tapa na cara, porque ele descobre algo, que existe gente que ama Deus por causa de Deus.
e não pelo que Deus faz para ele, mas pelo que Deus é. Essa é a maior derrota que o diabo pode ter na sua vida. É ele descobrir que Deus é Deus para você em qualquer circunstância. Quando você foca em Deus, ele disse: não deu certo tudo o que eu fiz. Eu armei tudo, mas não deu certo. É isso que o diabo saiu derrotado. Derrotado. Por isso que eu quero dizer uma coisa para você. Nessa arena você está também. Mas quanto mais você vai em Deus, mais o diabo é vencido. Eu tinha um jovem que eu discipulava aí em Maringá, eu achava tão impressionante. Ele se tornou um grande líder. Mas eu nunca me esqueço dele, porque um dia ele disse para mim: o diabo está lutando muito. Mas eu disse para ele, eu disse para o diabo, ele disse: não ataca muito não, porque quanto mais você me atacar, eu mais vou buscar a Deus. Mais eu vou entregar a Deus. E mais eu vou levar vidas a Cristo. E ele fazia isso mesmo. Quanto mais luta, maior entrega, maior dedicação, maior firmeza. Ele deixou o diabo endiabrado, endemoniado. E aquilo foi para mim um exemplo, jovem de 20 anos. Que bênção foi aquele moço. Depois ele não foi para outros lugares, se tornou um empresário. Mas eu fiquei pensando, quanta gente precisa entender isso. Deus é Deus. Isso derrota o inimigo. Então nessa arena você vê esse personagem e esse quadro. Eu não vou ficar muito nele não, porque vai ter muita mensagem ligada com isso. Hoje já foi falado sobre isso. Aí você tem o segundo ato, que é Jó. O segundo personagem eu vou chamar de Jó. O Jó aí. Ele é colocado na arena do diabo. Interessante que eu estou dizendo que o diabo é colocado na arena de Deus e é derrotado. E Jó é colocado na arena do diabo e vence. Deu para entender isso? É uma vitória aqui. Ele é um personagem chamado para viver uma vida de vitória. Por que ele vence? Porque os seus motivos são purificados, são abençoados, multiplicaram na terra, olha só, os seus bens, ele é abençoado. Olha, eu quero que você veja comigo no versículo 20. No versículo 20. Porque Jó, ele entra em problema no meio do sofrimento. Olha, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. O que ele fez? Adorou. Em vez de ele reclamar, ele adorou. Como pode isso? Esse negócio, o diabo deve ter olhado isso e falado: mas não é possível. Como que pode isso? Olha aqui uma derrota do inimigo. Como? Adorou. Tem gente que qualquer probleminha já reclama. Eu já vi pregador pregando no rádio: se Deus não fizer, abandona Deus. É o oposto do Jó aqui. Aqui lá está mais parecido com a mulher de Jó. Deve ser a mulher de Jó que pregou para esses caras. Porque aqui diz: adorou. Veja que ele vence com adoração no meio das lutas, no meio de sofrimento que ele não merecia, mas ele adora. Por quê? Porque Deus é Deus. O alvo da minha vida não é o que Deus me deu, o alvo da minha vida é quem Deus é. O alvo da minha vida não é o que Ele faz.
É o que Ele é. Eu adoro, eu agradeço pelo que Ele faz, mas adoro pelo que Ele é. E é impressionante que a Bíblia diz: e ele bendisse o Senhor, no sair do ventre da minha mãe, no voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele nunca botou a culpa em Deus. Bem, aqui você já viu a derrota do diabo. O problema não é Deus. Deus é Deus para mim. Por isso que Jó é esse personagem que vai afirmar: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que é poderoso para se levantar da terra. É ele que vai dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dizer para você, você precisa ser esse personagem que vence no meio das lutas. E qual é o segredo? Qual é o enigma que desata isso? Deus. Recolher-se em Deus. Dedicar-se a Deus. Louvar a Deus. Adorar a Deus. E numa palavra tão forte que precisa ser gravada em nós: dependência total de Deus. Deus está no controle e eu quero o controle de Deus sobre a minha vida em qualquer situação. Eu vou dizer uma coisa: o que é ser pastor. Eu vi pessoas sofrendo muito, uma angústia terrível de lutas. Eu ia para fazer uma visita e ficava pensando: Deus, o que eu falo? Eu sei que os pastores já viveram isso. Que falar, Senhor? Que falar? O Ricardo deve ter a experiência direta. E a gente chega, em vez de a gente consolar, é consolado. No meio daquela luta, sofrimento, a pessoa começa a falar das vitórias de Deus. Você não tem a palavra correta, porque não adianta explicar. Eu me lembro uma frase de um teólogo que eu admiro muito, chamado Yoga Moltmann. É uma frase tão bonita que você deve gravá-la. Ele diz assim: quem sofre não precisa de explicação. Quem sofre precisa de solidariedade. Precisa de companheirismo, precisa de abraço. Porque nessa época eu não tinha lido isso ainda, né? Para dizer, eu estou aqui só para estar junto. E a gente começa a ouvir aquelas pessoas. Que parece que não há nada, mas naquele nada existe milagres. Existe um adorar a Deus. Existe um sorriso da fé no meio das lutas, das contrariedades. Não dá nem para contar as coisas aqui, mas eu vi gente vencendo, como Jó, nestes últimos 50 anos. Esse drama, esse enigma da vida, então, é adorar a Deus. Veja que no primeiro, o diabo é derrotado. No segundo, Jó vence no meio das adversidades. Não vou colocar aqui o resultado de tudo isso, mas é esse crer em Deus. E o que diz a palavra é conhecer que Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. E é interessante que no versículo 10, bem no finalzinho assim, em tudo isso, 2:10 diz assim: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios, a sua boca tinha uma adoração e não uma reclamação. Essa é uma palavra de vitória. Essa é uma palavra de vitória. Deus reinava e deve reinar em nossos corações.
Claro que esse homem mudou muito também, né? Porque ele é mudado. Mas isso eu vou deixar para outra época, para mostrar para vocês que lá no final ele descobre que Deus é mais Deus do que ele pensava. Eu te conhecia muito até por teoria, mas agora eu conheço o Senhor mesmo, de intimidade. Que vitória Deus, nesse drama Deus levou Jó a uma dimensão gloriosa. E as situações que acontecem na nossa vida, Deus está trabalhando. Eu sempre gosto de dizer para irmãos e irmãs, quanto mais fundo Deus trabalha, é porque mais fundo Deus quer operar através da sua vida. Muitos de vocês estão me ouvindo, estão vivendo muitas vezes lutas, dificuldades, guerras. Há pessoas que eu conheço que sofrem com família, com falta de consideração, falta de respeito, tem problemas no serviço, no trabalho, na vida econômica, na vida afetiva. A gente passando por dores terríveis, há pessoas que passaram e tem uma história de vida. Quando conta a história, é um drama. Mas no meio de tudo isso, eu quero dizer que eu vejo a mão de Deus trabalhando na sua vida. E é você compreender que Deus trabalha fundo na sua vida. E quanto mais fundo Deus está trabalhando na sua vida, maior é o edifício, e mais funda a raiz, mais forte a árvore na sua vida. É assim que eu entendo o enigma desse personagem. E Deus o leva a uma profundidade nele. Deus desenvolve, Deus tira o cativeiro de si mesmo para viver, ele ser cativo totalmente de Deus. É livre de si mesmo para estar totalmente prisioneiro de Deus. É isso que Deus quer de você. Todas as pessoas que viveram em crise profunda saíram melhor depois. Davi disse: foi bom ter sido afligido, porque assim eu aprendi os teus caminhos. Paulo, no meio de toda a luta, ele entrou numa plenitude e disse: aprendi a viver. Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu aprendi a viver em qualquer situação por causa de Cristo. Sabe o que eu estou dizendo dos personagens? Tem um terceiro personagem aqui, um terceiro ato, que é a mulher de Jó. Ela também é colocada na arena. No capítulo 2, versículo 9, aparece a mulher de Jó. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade. Que difícil, hein? Porque ele tinha todas as lutas e agora a luta começa dentro de casa. E ela tem uma conclusão bem direta e assertiva. Olha, amaldiçoa Deus e morre. Ela consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo numa única frase. Ela rejeita o marido e rejeita Deus. Ela é o símbolo de alguém que é colocado na arena da incredulidade, na arena da resistência, na arena da tolice, na arena de ver todo o sofrimento na perspectiva do sofrimento. É colocado todo o problema à luz do problema. Ela não vê o problema à luz de Deus, vê o problema à luz do problema. E o pior, gente, ela vê Deus à luz do problema, em vez de ver o problema à luz de Deus. Ela vê Deus a partir do sofrimento, em vez de ver o sofrimento a partir de Deus. Deu para entender isso? Isso é uma luta terrível. Você encontra muitas mulheres de Jó. Mulheres de Jó. Interessante que de vez em quando a gente confunde até Jó com Ló, né?
Porque Ló também teve problema com a mulher. Parece que esse, né? Ló, Jó, né? Foi complicado também o tal de Ló, tanto que a Bíblia diz para você lembrar da mulher dele, para não fazer igual, né? Mas vê, Jó está sentado em cinza, versículo 8, tomou um caco para com ele raspar-se, então, sempre que aparece a palavra então, é meio perigoso o que vem depois. Então, sua mulher disse. Quer dizer, ela reclama do caráter dele, da integridade dele, da paciência dele, da falta de reclamação dele. Gente, eu estou chamando a atenção para isso, porque eu quero que você não faça uma leitura das lutas e do sofrimento, do enigma do sofrimento, à luz da incredulidade. Ela é o símbolo da dúvida, ela é o símbolo da desistência, ela é o símbolo da tolice de uma vida sem Deus. Em nome de Jesus, ser liberto dessa perspectiva. E a resposta de Jó é tremenda, né? Olha só que ele responde para ela. Mas ele respondeu: falas como doida. Chamou ela de doida, meu. Não sei qual é a sua tradução, a minha diz doida. Larga de ser doida. Temos recebido o bem de Deus, não recebemos também o mal. Ele está dizendo, ó, Deus continua sendo Deus. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Essa mulher depois tem uma resposta. Deus muda tudo e ela tem que engolir as soluções de Deus. Eu vou colocar agora mais um ato, mais um personagem, ou mais uns personagens, os amigos de Jó. No capítulo 2, versículo 11 e 12, olha só. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, e aqui todo o livro de Jó tem a ver com eles, mas aqui é muito bom que você ouça o seguinte, porque um meu orientador estava conversando comigo lá na Holanda e me fez ver uma coisa que eu nunca tinha visto. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, o Bildade, o Suíta e o Zofar, o Naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo. Veja, a situação estava tão ruim que não dá nem para saber quem ele era. Ele perdeu até a identidade e imagem. Ergueram uma voz e choraram. Veja que eles começam a fazer a coisa certa. Começa chorando. A Bíblia diz chorai com os que choram. E cada um rasgando o seu manto lançaram pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites e nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Eu não tinha olhado isso e Hans de Witt falou para mim uma coisa. A maior ajuda que estes amigos deram, no livro inteiro, eles pregam, eles fazem filosofia, eles dão aula para Jó o tempo todo, você vai ver. Se você ler, aparece tudo. Ele diz, o momento que eles mais ajudaram Jó, não foi quando eles falaram, não foi quando eles explicaram, não foi quando eles deram esses decretos, mas quando eles ficaram em silêncio, quando eles calaram-se diante da dor do outro, mas calaram com solidariedade, calaram com amor, calaram com entrega.
Deu para entender? Bonita, né? Esse foi um momento de cura completa e total. Vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida assim. É hora de descanso, é hora de ficar quieto muitas vezes. Sabe, quem sofre precisa de solidariedade. E para terminar, último ato, Cristo. Tim Keller diz: Cristo é o verdadeiro Jó. Porque Ele viveu todo o nosso sofrimento, toda a nossa vida. Ele assumiu o sofrimento. E Ele venceu toda a obra do inimigo. E Ele transformou todo o nosso sofrimento em graça. E mudou o nosso destino. Olhe para Cristo. O grande enigma para enfrentar a luta na vida cristã é Cristo, 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 somente Cristo. Feche os seus olhos. Todo-Poderoso Espírito, toca cada lar, cada vida, cada coração e dá-nos a dinâmica de uma vida que realmente vale a pena. Tu és tudo que nós precisamos. Tu és tudo que nós carecemos. Tu és a nossa verdadeira vida. Dá-nos, Senhor, sabedoria para enfrentar qualquer situação com Cristo. Como disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, Tu estás presente nas lutas do Teu povo. Tu caminhas conosco nas famílias, nas lutas mais difíceis. O Senhor está com aqueles nossos irmãos e irmãs, pastores, pastoras, homens e líderes de nossas igrejas, pessoas mais simples, que estão nas UTIs dos nossos hospitais, nessa cidade, neste estado e Brasil. Tu estás com aquela mãe que sofre, chora a dor. Filhos que estão clamando neste momento por cura do seu pai que está internado no hospital. Maridos e filhos que choram pela sua esposa. Mães e pais que choram por seus filhos. Deus, nós queremos pedir a presença de Cristo no meio da luta, dor e sofrimento, com o poder vitorioso da ressurreição. E oramos, Senhor, por aqueles que perderam entes queridos. Abraça-os com o amor que só Tu tens, com a bondade da Tua graça e com a Tua fidelidade paternal, em nome de Jesus. E traga cura, Senhor, e milagres, e muda a sorte e o destino de cada pessoa que carece neste momento. Oramos em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz amém.